Vamos orar? Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos aqui reunidos na Sua presença mais uma vez. E não somente por estarmos na Sua presença, Senhor, mas principalmente por estarmos aqui reunidos para a Sua glória. E portanto, Deus, eu rogo ao Senhor que nos dirija pelo Seu Espírito. Que tudo o que fizermos aqui, Senhor, seja para o louvor do Seu santo nome e para que o Senhor cresça e nós venhamos a diminuir. Esteja conosco, Senhor. Me ajuda, Deus. Ilumina minha mente, ó Deus, e também ilumina a mente dos meus irmãos para que nós possamos compreender as grandezas da Sua palavra, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Felipe, você diminui só um pouquinho para mim, por favor? Irmãos, como eu disse, esse tema nós já falamos aqui, mas eu faço questão de repeti-lo. E foi intencional a gente repetir esse assunto. Nós estamos falando na escola sobre os princípios básicos do cristianismo. E nós já falamos vários assuntos aqui, nós definimos o que é pecado, depois nós falamos o que é fé, falamos o que é conversão. Semana passada o Bernard falou sobre o que é batismo. E o tema que nós vamos abordar novamente nessa manhã é o que é igreja. Eu tenho percebido que esse tema ele precisa ser, vez após vez, repetido. Porque é um termo fundamental e que aos poucos ele tem se perdido. Eu gosto muito de trabalhar conceitos, definições. Eu particularmente, eu gosto disso e acho extremamente importante a gente ter uma definição clara das coisas. Ou seja, por exemplo, se eu pego esse apagador, eu particularmente, eu gosto de ter o conceito muito bem claro, ou seja, o que é isso? Porque se eu tenho dúvidas sobre o que é isso, eu não vou saber usar isso da maneira correta. Ou às vezes eu vou menosprezar isso porque eu não entendo o que é. E por isso a importância da gente trabalhar conceitos. E falar sobre igreja nos dias de hoje é algo assim, que ao mesmo tempo soa estranho pela maioria das pessoas, para muitas pessoas, porque igreja hoje se tornou algo assim, careta, sabe, algo assim que é ultrapassado. Então a gente precisa estar, vez após vez, relembrando, né? Então é isso que nós vamos falar hoje sobre o que é igreja. A definição da palavra igreja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela tem a mesma ideia, embora a palavra igreja não apareça no Antigo Testamento. Ok? No Antigo Testamento a gente não tem a palavra igreja, mas a gente tem outras palavras que trazem a ideia do que é igreja. Ok? Então, eu trouxe aqui 3 palavras no Antigo Testamento, 3 palavras em hebraico, e a primeira palavra que aparece ali no Antigo Testamento é Edá. Edá. Edá significa simplesmente congregação. Congregação. Edá significa congregação. Congregação nada mais é do que uma espécie de ajuntamento de pessoas, aonde as pessoas se reúnem, elas se congregam, ok? Congregar é estar junto. Então a palavra Edá, ela traz a ideia de congregação. E ela no Antigo Testamento, ela é muito utilizada em referência ao povo de Israel. Nós temos, por exemplo, a expressão a tenda da congregação. Ou seja, era um lugar onde o povo de Israel se congregavam, se reuniam, ok? Então essa primeira palavra, ela traz a ideia já de um ajuntamento, de uma reunião. A segunda palavra que nós temos no hebraico é kahal. Kahal.
e significa assembleia. Assembleia. Então nós temos aqui também uma segunda palavrinha que é assembleia. E aqui ela já se aproxima bastante do conceito de igreja no Novo Testamento, que nós vamos ver mais adiante, ok? Então a palavra kahal, ela traz a ideia de um grupo de pessoas que foram chamados para uma espécie de reunião, ok? E essa reunião, ela acontecia em 3 sentidos. Poderia ser uma assembleia que convocava soldados para a guerra. Então, ela teria essa ideia de uma congregação militar, de uma assembleia militar, melhor dizendo. Mas ela também poderia ter o sentido de uma convocação e uma assembleia para uma reunião com um propósito religioso. Daqui nós temos, por exemplo, a ideia da sinagoga. A sinagoga, ela surgiu lá no exílio babilônico. Antes do exílio babilônico não existia sinagoga, o povo se reunia no templo. Porém, como o povo foi tomado, por Nabucodonosor e o exército babilônico, e eles foram exilados, ou seja, eles foram levados de Jerusalém lá para a Babilônia, agora esse povo não tem mais aonde se reunir. Então eles estabelecem a sinagoga, que era um local aonde eles se reuniam, uma vez que não tinham mais o templo. Então eles se reuniam ali com o objetivo de ler a palavra, estudar a lei, a Torá, os 5 livros de Moisés, ok? Então, a palavra kahal, ela traz a ideia de assembleia, tanto no sentido militar, quanto no sentido religioso, e como eu disse, geralmente, a ideia dessa assembleia, no sentido religioso, tinha uma função principal, que era ouvir a palavra de Deus. Ouvir, ler ou meditar na palavra de Deus. E nós temos uma terceira palavra no hebraico, que também traz a ideia de igreja, que é a palavra aseret. Aseret. Aseret já era uma palavra utilizada para se referir a uma assembleia, mas seria uma assembleia assim, vou colocar aqui, assembleia solene. Uma assembleia solene, uma reunião solene, ok? O que significa a palavra solene? Alguém sabe o que significa a palavra solene? Sabe, Rosário? Sabe, Gabi? Sabe, Francisco? O que significa solene? Por exemplo, a gente às vezes está no casamento. Você está ali numa festa de casamento, e aí tem um momento solene do casamento. Qual que é? Qual? Não. É importante também, mas qual é o momento solene de um casamento? Que todo mundo está aguardando, esse é o ápice do casamento. Qual é, Simone? Como? A entrada da noiva. A entrada da noiva é o ápice sabe? É assim, quando todo mundo ali, entrou o noivo, todo mundo está lá sentado, tranquilo. Entrou os padrinhos, todo mundo está tranquilo. Entrou as daminhas, os homenzinhos, tá todo mundo, beleza. Agora, na hora que todo mundo escuta, todo mundo levanta, já começa, Se ouviu essa música, já pensa, não, agora... Porque todo mundo quer ver a noiva, entende? Todo mundo... O noivo até, ele está ali ansioso. Porque ele escuta aquela música, é a hora que o coraçãozinho, dá aquele frio na barriga, é agora, E aí quando ele vê ela entrando lá, ele fala, uau, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos, Então a palavra solene, ela traz a ideia de algo que é precioso, algo que tem um valor enorme, algo que merece atenção. Então quando a Bíblia utiliza no Antigo Testamento a palavra aseret, ela está falando não apenas de uma reunião qualquer, ela está falando de uma reunião solene. É uma reunião onde precisa ter reverência. É uma reunião onde precisa ter temor. Não é uma reunião onde você está de qualquer maneira. E isso já capta bastante a ideia de igreja. Porque nós vamos ver mais adiante que o Novo Testamento, ele traz exatamente a ideia de assembleia. Mas também de assembleia
solene, ok? Quando nós vamos para o Novo Testamento, aí sim a gente percebe isso, porque a palavra igreja no Novo Testamento, ela expressa muito bem esse contexto de assembleia que nós estamos falando aqui. A palavra grega para o Novo Testamento, para a igreja no Novo Testamento é eclesia. Eclesia. Eclesia, essa é a palavra. O que significa eclesia? Essa palavra ela é formada de duas. Ela tem essa preposição que é ek significa para fora. Ok? Ek significa para fora. E esse verbo, que na verdade aqui é kaleo, aqui é um O, tá? Que eu fiz aqui. Kaleo significa chamar. Ok? Então essa palavra ekkaleo ou eclesia significa chamar para fora. Literalmente, se a gente fosse decompor a palavra igreja, ela vem do grego eklesia, que significa chamar para fora. Ok? Só que essa palavra, ela não era uma palavra religiosa. O Novo Testamento, os escritores do Novo Testamento, pegou emprestada essa palavra do contexto grego e utilizou ela para se referir ao povo de Deus. Ok? Essa palavra, ela vem do contexto grego das discussões dos cidadãos na polis. Polis em grego significa cidade. Daí que nós temos a palavra no português política. Política significa aquilo que é pertinente à cidade, aquilo que tem a ver com a cidade. Então, como que acontecia? Na época das discussões dos cidadãos sobre as cidades, eles se reuniam num lugar que eles chamavam de ágora. Ágora. Não é agora, tá? Tem um ágora, acento no A. Ágora. Ágora significa praça. Ok? Praça. Então, quando ia ter uma assembleia, uma reunião dos cidadãos, as pessoas passavam de casa em casa, convidando as pessoas para irem até a praça, porque haveria uma assembleia. Então eles saíam das suas casas, se dirigiam até as praças, a praça, né, para se ter a assembleia. Então veja, a ideia de alguém que sai da sua casa, se desloca para um lugar, para ali se reunir, está contida a ideia de igreja aqui. Ok? Então a gente pode definir à luz do Novo Testamento que igreja não tem nada a ver com essas quatro paredes. Então, se eu digo assim, se eu passo aqui de carro e falo assim, olha a igreja aí, está errado eu usar essa expressão. Porque esse local aqui ele não é a igreja. E digo mais, esse local aqui não é o templo. Ok? Templo é coisa do Antigo Testamento. Ou melhor dizendo, deixa eu me corrigir aqui. Templo físico é coisa do Antigo Testamento. Ok? Hoje nós não temos mais templo físico. Então essas paredes, esse local aqui, esse endereço na rua Regis de Almeida, número 22, ele não é a igreja. Ok? Ele é simplesmente um local, como qualquer outro, onde a igreja se reúne. Percebe? Olha a diferença. A diferença do Antigo Testamento é que tinha um templo, ok? Físico. Tinha um templo físico lá em Jerusalém. E, na perspectiva do Antigo Testamento, embora isso tivesse acontecido somente na cabeça de Israel, para o povo do Antigo Testamento, Deus, melhor dizendo, o local de adorar, o local de ir servir a Deus, era no templo, lá em Jerusalém.
Ok? Porque para um judeu, Deus habitava no templo. Porém, nós temos várias passagens no Antigo Testamento que dizem claramente que Deus não habita em casas feitas por homens. Nesse sentido, até o templo do Antigo Testamento era um símbolo que apontava para uma realidade. Ok? Então, Deus nunca habitou em lugares feitos por mãos humanas. Correto? Então, igreja, guarde isso. O que significa igreja? Igreja é o ajuntamento de todo o povo de Deus, de todos os salvos. Nesse sentido, a gente tem a igreja local e a igreja universal. O que é a igreja local, pastor? A igreja local, por exemplo, nós somos uma igreja local. Nós que estamos reunidos aqui agora, somos a igreja local. Ou seja, é a igreja de Deus, é a congregação dos salvos no bairro Minaslândia. Ok? A igreja que se reúne na rua Reis de Almeida, número 22. Essa é a igreja local. Mas nós temos outras igrejas aqui para cima, outras aqui para baixo, outras aqui para frente, outras aqui atrás. Estou dando exemplos, que também são igrejas locais. E o que é a igreja universal? Que não é a universal do reino de Deus, ok? Entendam isso aqui, por favor. A igreja universal, ela é composta ela é o conjunto de todas as igrejas locais, em toda parte do mundo. Ok? Então, aonde há um povo que se reúne em nome de Jesus e professa Jesus como seu único e exclusivo Senhor e Salvador, e confia exclusivamente nele, na sua obra expiatória da cruz, como o único caminho que te leva para o céu, através do perdão dos pecados, ali está uma igreja local, que juntas fazem parte da igreja universal. Então veja bem, a igreja universal, ela é aquela composta por todos aqueles que Deus comprou pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, povos de toda língua, toda raça, toda nação, qualquer lugar deste mundo. Essa é a igreja do Senhor. Nesse sentido, nós podemos dizer que a igreja do Senhor, ela tem milhões e bilhões de salvos. Ok? Tranquilo até aqui? Tranquilo? Além desses dois termos, nós podemos também utilizar a ideia de igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível e a igreja invisível. O que nós estamos querendo dizer com isso? Nós estamos falando de uma igreja visível, por exemplo, nós aqui, nós somos a igreja visível, ok? Ou seja, as pessoas podem nos ver, eu posso ver vocês, vocês podem me ver. Quando nós estamos falando da igreja invisível, é que o Senhor tem os seus salvos, o Senhor tem o seu povo, em qualquer lugar desse mundo, ok? E não somente na nossa época, mas Ele tem o seu povo, que Ele salvou pela graça, mediante a fé, durante todos os tempos, desde a queda. Dentro da igreja invisível, que poderia ser uma outra palavra também para a igreja universal, nós temos Abraão, nós temos Isaac, nós temos Jacó, nós temos Davi, nós temos Moisés, nós temos Josué, e todos os outros que foram salvos por Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então, a igreja visível e a igreja invisível. Então, o que é a igreja, para a gente caminhar aqui?
Igreja nada mais é do que o ajuntamento de todos aqueles que foram salvos por meio da fé em Jesus Cristo. Isso é uma igreja. Então, nesse sentido, nós aprendemos aqui que a igreja do Senhor Jesus, ela é una, no sentido de ser única, e ao mesmo tempo que ela é una, ela é diversa. Olha que coisa linda. Porque ela é una no sentido de que uma fé, um batismo, um Espírito. Ok? Só há um evangelho, é o evangelho de Jesus Cristo. E ela é diversa porque ela é composta de pessoas de várias línguas, de várias raças, de várias etnias, de nações diferentes. Ela é composta de judeus e gentios, escravos e livres, homens e mulheres, jovens e adultos, brancos, negros, pardos, e por aí vai. Ela é una na doutrina, mas ela é diversa nos membros. Ok? Se a gente observar isso aqui, eu quero fazer uma outra conotação com os irmãos. Se a gente observar que a igreja é una também, eu poderia dizer que ela é plural. Em qual sentido? A igreja é una em doutrina, mas ela é plural no sentido de que nós somos a igreja. Diferente de muitas pessoas que têm pensado hoje que a igreja é singular, no sentido de eu. Então, eu sozinho, eu não sou igreja. Por que eu não sou? Porque a Bíblia trabalha a igreja como um corpo. E tem corpo somente de mão? Uma mão isolada é corpo? Não, ela é parte de um corpo, mas ela não é um corpo. E se for a mão mais o braço, é um corpo? É, Zé Carlos? É, irmã Geraldo, uma mão e um braço só é o corpo? Não, né? É parte do corpo, né? E se for a mão, o braço e o pescoço, é corpo? Também não. É parte do corpo. Nesse sentido, nós somos a igreja. E eu sozinho não sou a igreja. A igreja se reúne quando nós estamos reunidos. Se eu estiver aqui reunido, sozinho, se eu estiver aqui sozinho nesse lugar, eu sou apenas parte do corpo, eu não sou o corpo. E é com esse conceito que nós precisamos entender esses conceitos de igreja e que nós precisamos o quê? Compreender que nós não podemos, não deixe de se reunir. Você e eu não podemos ser desigrejados, ok? Nós não podemos ser desigrejados. Não podemos. Porque é uma contradição em termos. É como se eu dissesse o seguinte: há uma aglomeração de uma pessoa só. Faz sentido isso? Nenhum. Há como é que foi aquela palavra que eles usaram na pandemia? Para aglomeração, como é que foi a palavra? Me fugiu aqui a palavra, mas na pandemia eles falaram que as pessoas não podiam, né, se juntar assim, me fugiu a palavra agora. Podia estar um tanto de gente juntas, né? Então, nós não podemos deixar de nos reunir. Se eu chego e corto esse braço desse corpo, ele morre. Ok? Ele morre. Por quê? Porque ele está desconectado do corpo. Cedo ou tarde ele vai morrer. Ok? Então nós precisamos
ter isso muito claro. O apóstolo Paulo em Efésios 1, versículo 22 e 23, ele diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Veja que o apóstolo Paulo deixa claro que Jesus é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Jesus. Se Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo, logo o corpo anda de acordo com o comando do cabeça. De tal maneira que nós precisamos entender que a verdadeira igreja manifesta obediência a Cristo. A verdadeira igreja manifesta obediência a Cristo. O apóstolo Paulo também, em 1 Timóteo 3, 14 a 15, ele define a igreja como a casa de Deus, e a coluna é pilar, coluna e baluarte é a base da verdade. Então, a igreja, dentro da teologia de Paulo, é a casa de Deus, lembrando que a igreja não é essas 4 paredes, ok? Então, essas 4 paredes, Deus não mora aqui, beleza? E nem em nenhum outro lugar. Precisamos entender que se tem um lugar onde Deus mora, que a Bíblia diz que Ele mora, é em nós. Como que Ele faz isso? Pelo Espírito Santo. A ideia do Espírito habitar em nós, de nós sermos templos do Espírito, é uma declaração de Deus para nós dizendo: eu moro aí. E se eu moro aí, cuidado com o que você faz com essa casa, ok? A igreja em Corinto, eles estavam pensando o seguinte: tinha uma doutrina que havia infiltrado lá dentro da igreja em Corinto, que dizia o seguinte: o que eu faço com o meu corpo não tem nada a ver com o meu espírito. Essa doutrina tinha infiltrado lá na igreja em Corinto. Aí o apóstolo Paulo vai lá e corrige isso. Ele fala assim: olha, a comida é para o estômago é para a comida, mas Deus destruirá os dois, tanto a comida quanto o estômago. Ele está querendo dizer o quê? Que olha, tem diferença sim. O que você faz com o corpo impacta no espírito. Depois ele corrige isso da seguinte maneira: eles estavam usando essa doutrina para dizer que os desejos da carne são apenas desejos da carne, e eles não têm nada a ver com o espírito. Aí sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam se deitando, os homens estavam se deitando com prostitutas. Aí o apóstolo Paulo vem e chama eles e fala assim: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito? E que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis que quando um homem se deita com uma prostituta, ele se torna um com ela? É como se ele dissesse assim: você não sabe que você é um com Cristo? Você está unido com Cristo. E se você está unido com Cristo, você não sabe que quando você vai no prostíbulo, Cristo está indo com você? Você está levando Cristo para isso? Você não sabe que, assim como você se torna um com Cristo, você está se tornando um com essa meretriz? Então, eles usavam até uma desculpinha, pastor Marco, que às vezes a gente acha que Paulo estava defendendo isso. Fala assim: todas as coisas me são lícitas. A igreja em Corinto pensava assim: não, todas as coisas me são lícitas. E a gente às vezes acha que o apóstolo Paulo está ensinando: isso mesmo, todas as coisas são lícitas para vocês. Só que o apóstolo Paulo, ele combate isso é uma mentira. Porque essa ideia de todas as coisas me são lícitas, elas conduzem à libertinagem. Ok? Conduz a igreja à libertinagem, ou seja, a pessoa pensa assim: não, eu fui liberto em Cristo, então eu posso fazer o que eu bem entendo. Opa, cuidado com isso.
Cuidado com isso. Você era escravo do mundo, da carne e do diabo. E Jesus foi lá e te comprou. Mas agora você continua sendo escravo do Pai, do Filho e do Espírito. Percebe? Não é que ele te comprou, libertou do escravo, agora vai, filho. Vive como você bem entender. Te comprei da mão do inimigo. E agora você é servo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, né? Vocês estão dizendo que esse é o caminho. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas glorificam a Deus. Então, quando Paulo fala que a igreja é a casa de Deus, ele está falando do povo de Deus. Então, se Deus habita ali, pelo Espírito Santo, nós temos sim que tomar cuidado com o que nós fazemos com o nosso corpo. Ok? Nós temos que tomar cuidado. Isso aqui caberia algum adendo, né? Às vezes as pessoas estão pensando, pastor, então não posso fazer tatuagem, não posso fazer isso, posso fazer... Isso é uma outra conversa. Depois, se a gente tiver tempo para falar isso, nós podemos falar. Ok? Mas ele diz lá em 1 Timóteo 3, 14 a 15, ele diz, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Paulo está escrevendo para Timóteo. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder. Veja que ele está instruindo Timóteo que tem uma maneira como os membros têm que proceder na igreja. Ele fala, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, na teologia de Paulo, e eu acredito que em toda a Escritura, fica evidente de que a igreja, ela tem o papel primário de proclamar a verdade, que nada mais é do que o Evangelho, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade que a igreja proclama. Nós precisamos entender também, irmãos, que a igreja tem um dono apenas, ok? A igreja tem um dono apenas. E esse dono não são os pastores. Não sou eu nem o pastor Marco, ok? Mesmo porque a própria ideia de pastor já subentende que ele é alguém que serve a outro. Ele pastoreia ovelhas que pertencem a outro. Ok? A igreja só tem um dono. E esse dono ninguém mais é do que Deus. A igreja pertence ao Senhor. Veja bem, irmãos. Quando eu converso com o pastor Marco, com a irmã Geralda, com Francisca e a Edilene, e eu chego e às vezes... vamos imaginar aqui que eu falo de algum pecado, algum comportamento que os irmãos estejam cometendo errado. Eu não estou fazendo isso porque eu odeio os irmãos, não. Eu estou fazendo isso porque eu amo os irmãos e porque Deus me colocou nessa posição. Porque vocês conseguem conceber um pastor que a ovelha está caminhando para um lado do lobo, ela está caminhando para o rio para se afogar, e o pastor fala assim, bem feito, falei com ela, deixa ela se lascar agora. Acho que nenhum pastor em sã consciência faria isso. Então, nós precisamos entender que a igreja, ela pertence ao Senhor. Paulo, em 1 Coríntios 1, no verso 2, ele diz aí, a igreja de Deus que está em Corinto. Veja que ele estabelece aí quem é o dono da igreja. Em 2 Coríntios 1, Paulo utiliza a mesma palavra, a mesma expressão, a igreja de Deus que está em Corinto. Em Romanos 16, ele usa a expressão, as igrejas de Cristo, que é um sinônimo, né? A igreja de Deus é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a igreja de Deus. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 16:18, ele disse que ele edificaria a igreja dele. Então, eu e vocês, nós somos
a igreja de Deus e de Cristo. E tudo que nós fazemos uns pelos outros, uns para os outros, uns contra os outros, nós estamos fazendo contra o próprio Cristo. Lembra quando Paulo foi encontrado ali por Jesus Cristo no caminho de Damasco? Paulo, antes da sua conversão, ele era o quê? Quem lembra disso? O que Paulo era, Felipe? Ele era um perseguidor da igreja. Não é isso? Paulo, inclusive, esteve ali naquele momento, segurando as vestes, enquanto Estevão foi apedrejado. Vocês conseguem conceber isso? O apóstolo Paulo, um apóstolo da graça. Ele está ali numa roda de escarnecedores, assistindo e apoiando um cristão ser apedrejado até a morte. Dá para conceber isso? Isso era quem Paulo era antes da conversão. Ele era um perseguidor da igreja. Ele pegava cartas e ia nas cidades onde tinham cristãos para prendê-los. E aí, quando ele encontra com Jesus no caminho de Damasco, o que Jesus diz para ele? Jesus diz para ele assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? Não é, Paulo, por que você está perseguindo os cristãos? Não, por que você me persegue, Paulo? Veja que Jesus, ele entende que ele e a igreja, ele e os seus membros, seus servos, seus discípulos, seus irmãos, eles são eles estão unidos. Então perseguir a Cristo é perseguir a igreja, e perseguir a igreja é perseguir a Cristo, de tal maneira que quando eu faço alguma coisa para um irmão, eu estou fazendo contra Cristo. Quando eu ofendo um irmão, eu estou ofendendo o próprio Cristo. Quando eu xingo um irmão, eu estou xingando o próprio Cristo. Percebe a seriedade do que é ser igreja? Que não é diferente de um clube, porque no clube você joga um futebol com a galera do clube, e lá você quebra o pau com ele. E se achar ruim, você dá carrinho, você chuta a canela, você não está nem aí, entendeu? Você xinga palavrão, você faz um tanto de coisa. Mas a igreja não é um clube. A igreja não é um clube. A igreja é o corpo de Cristo, e nós precisamos estar atentos a isso. Então, irmãos, resumindo o que é a igreja. Igreja é o ajuntamento ou assembleia de todos aqueles que, em todo o mundo, depositam fé exclusiva em Jesus e que, portanto, são salvos da ira de Deus, perdoados de seus pecados, santificados pelo Espírito Santo, habitados pelo mesmo Espírito e que vivem em comunhão uns com os outros, frutificando para a glória de Deus e aguardando juntos a volta do Senhor Jesus Cristo. Isso é a igreja. Pastor, do jeito que você falou aí, então, parece que a igreja é o melhor lugar do mundo, e é mesmo. Só que você não pode confundir igreja com céu. E muitas pessoas confundem isso hoje. Como que eu sei que muitas pessoas confundem igreja com céu hoje? Porque as pessoas pensam que na igreja elas não terão conflitos. Elas não terão problemas. Elas não terão pessoas, às vezes, que não concordam umas com as outras. Elas não serão confrontadas pelos seus erros e seus pecados. E essa é a razão pela qual a maioria das pessoas que deixaram a igreja, ou deixaram o local de reunião, vamos dizer assim, elas saem. Por que elas saem? Porque elas confundem igreja com o céu. Elas pensam que na igreja todos já estão glorificados. Mas não estão. Na igreja nós estamos no processo de santificação. E a glorificação só vai acontecer quando nós partirmos.
ou Cristo vier e nos buscar. Então não confunda a igreja com o céu. A igreja é um lugar onde eu e você ainda falhamos. A gente ainda vai ter problema. Nós nunca vamos conseguir ser perfeitos. Qualquer igreja que você for, você vai ver que tem um probleminha lá. Vai variar. Às vezes aqui a gente tem um tipo de problema, você vai para outra igreja, você vai ter um outro tipo de problema lá. Se você achou uma igreja perfeita, onde ninguém te confronta, onde está tudo perfeito, desconfie se é uma igreja verdadeira. Desconfie. Às vezes, né, pastor Marco, lá na maçonaria, seria um lugar ideal para pessoas que buscam igrejas perfeitas, né? Porque lá na maçonaria tudo é perfeito. Lá se você precisar 4 horas da manhã de alguém que te dê uma ajuda financeira, na hora. Você precisar de alguém para abraçar você e falar, não, está tudo bem. Ah, não, isso não é pecado não, isso aí é você que escolheu ser assim, você é dono da sua vida, faz o que você quiser, ué. O importante é que você se sinta bem. Ou, né, naquela linguagem dos crentes, né, não, se o seu coração está em paz, isso é um sinal de que Deus está te aprovando. Eu já fiz tanta coisa que quebra a lei de Deus e o meu coração estava em paz, eu não sei se vocês já fizeram. Às vezes nosso coração está em paz para pecar, pastor Marcos. E a Bíblia diz que o coração é enganoso. A sua doença é incurável. Então cuidado com isso. O Concílio de Nicéia, ele definiu a igreja em 4 palavras. A igreja é una, no sentido da doutrina, como nós já falamos aqui. A igreja é santa, porque ela é composta de pecadores miseráveis, que são habitados pelo Espírito Santo, portanto estão sendo transformados à imagem de Jesus Cristo. Tem uma música que diz, eu gosto muito dela, que diz assim, agora sou chamado santo miserável. Paradoxo, eu sei. Nós somos santos miseráveis. Santos miseráveis. Então a igreja é una, Concílio de Nicéia. Una, ela é única no sentido da doutrina, ela é santa, ela é católica no sentido de universal. A palavra católica significa universal, ok? Não é a igreja católica, como vocês estão pensando, é católica, apostólica, romana, não. A palavra católica significa universal. E ela é apostólica. Una, santa, católica e apostólica. O que significa apostólica? Não é que ela é governada por um apóstolo, porque não existem apóstolos hoje. O que tem aí que eles se autodenominam apóstolos, são hereges. Ok? São falsos apóstolos. Quando o Concílio de Nicéia fala de a igreja ser apostólica, ele está dizendo que a igreja verdadeira se fundamenta no ensino dos apóstolos. Os apóstolos lançaram o fundamento da igreja, que é Cristo. Não há mais nenhum fundamento a ser colocado. E a verdadeira igreja constrói sobre esse fundamento. É isso que significa a igreja ser apostólica. Aí a pergunta, né, e eu quero caminhar para o fim, com a pergunta que é: como saber se estamos em uma igreja verdadeira? Como saber se estamos em uma igreja verdadeira? A confissão belga, no artigo 29, ela define uma igreja verdadeira a partir de 3 princípios. Primeiro, uma igreja verdadeira tem pregação pura da palavra. Uma igreja verdadeira tem pregação pura da palavra. Infelizmente, tem igrejas que tem mais teatro e música e dança e não sei o que lá mais e não tem palavra. Então, de acordo com a confissão belga, e eu concordo com a confissão belga, se não tem pregação pura das Escrituras, não é igreja verdadeira. Ah, pastor, e se tiver pregação? Se não tiver dança, canto, um tanto de coisa e ainda assim tiver pregação? Aí tem que ver se a pregação é a pregação das Escrituras. Porque tem uma grande diferença entre pregar sobre a palavra e pregar a palavra. Tem muita diferença. Ok? Não se enganem.
Segunda marca de uma igreja verdadeira, a administração pura dos sacramentos. A igreja tem 2 sacramentos, batismo e santa ceia. Batismo e santa ceia. Igrejas verdadeiras continuam administrando o batismo e a santa ceia conforme a ordenança do Senhor. E terceiro, prática da disciplina, correção e punição dos pecados na igreja, que nós chamamos da doutrina da disciplina bíblica. Então, 3 marcas de uma igreja verdadeira: pregação pura do evangelho, administração pura dos sacramentos e prática da disciplina bíblica. Então, igrejas verdadeiras disciplinam seus membros. Igrejas verdadeiras tomam atitude diante da má conduta ou do pecado de um ou mais dos membros. E aí, nós citamos aqui o Mark Dever, no livro que inclusive está aqui, a Rosária está lendo agora, né? Depois vocês podem pegar esse livro e levar para ler. Chama 9 marcas de uma igreja saudável. Na marca 7, ele fala da disciplina bíblica. Olha o que ele diz interessante. Ele diz, ele está discutindo na marca 7 que uma pessoa chegou para ele e falou assim: se a gente quer que a igreja cresça, a gente tem que abrir a porta da frente e fechar a porta de trás. O que essa pessoa estava querendo dizer? Que a gente precisa fazer o seguinte: pastor Marcos, se a gente quiser ter 200, 500, 1000 membros, é só a gente escancarar a porta e começar a fazer campanha e deixar as pessoas viver do jeito que elas querem. Se a gente quiser que a igreja permaneça crescendo e nosso número de membros aumente, esquece disciplina bíblica. Deixa os irmãos que estão em pecado fazer o que eles bem entendem. Não repreende eles não, tá? Não faz isso não. E aí o Mark Dever diz o seguinte, ó: aquilo que realmente precisamos fazer é fechar as portas da frente. Parece que ele está doido, né? Como assim, pastor? Vai fechar a porta da frente? E fechar as dos fundos. O que ele está dizendo como fechar a porta da frente? Ele está querendo dizer o seguinte: toda vez que vier um novo membro, é importante que ele fique sentado no banco aí, ele vá acompanhando e os pastores estejam, ó. Estou te vendo, hein? Estou ligado, hein? Já teve casos aqui, né, pastor Marco? Os irmãos não devem ter percebido isso, mas nós somos pastores, a gente percebe, né? Já teve casos aqui que a gente ficou de olho, foi aqui não dá para dar moral não. Não vamos dar moral não, porque senão vai querer ficar. E se ficar vai dar problema para nós. Pessoas que têm uma cabeça meio louca. Coisa de psicopata. O Jackson sabe também. Coisa que a gente precisava estar de olho, porque senão as irmãs iam correr risco. Tem coisa que você não tem que dar ideia. Eu, pastor Marco, nós estamos bobinhos, né, pastor Marco? Quer dizer, a gente tem cara de bobo. Eu tenho mais do que você, mas a gente sabe o que a gente está fazendo, né? Pela graça de Deus, é claro. Então o Mark Dever diz assim: a gente tem que fazer é fechar as portas da frente e fechar as dos fundos. Se nós desejamos ver nossas igrejas crescendo, temos de tornar mais difícil ser membro da igreja. E nos tornar melhores no excluir pessoas. Ele termina dizendo assim: se alguém reivindica ser cristão e se recusa a viver como um cristão deve viver, precisamos seguir o que Paulo disse, e para a glória de Deus e o bem daquela pessoa, excluí-la da membresia da igreja. Afinal de contas, se a gente não pode dizer como um cristão não deve viver, nós também não podemos dizer como ele deve viver. Se nós não podemos pregar a Escritura e dizer que tem coisas que é pecado e que o cristão não deve fazer, e também tem coisas que não são pecado, mas ainda assim o cristão não deve fazer. Se nós perdemos essa prerrogativa, nós podemos fechar as portas. Porque se nós não podemos falar para a igreja o que a igreja não pode fazer, nós também não podemos falar o que a igreja pode fazer. Então, nós precisamos estar cientes disso, né? O Evangelho, ele deixa isso muito bem claro. O próprio Senhor Jesus disse que quando um irmão pecar, nós devemos praticar a disciplina bíblica. E qual que é a lógica da disciplina bíblica? Primeiro, o irmão está em pecado, vai arguí-lo entre você e ele. Conversa com ele, chama ele e troca uma ideia. Só vocês dois. Só vocês dois. Se ele te ouvir, está na bênção, tudo se resolveu, ele confessou seu pecado, se arrependeu, está tudo beleza.
Mas e se ele não ouvir? Aí Jesus diz assim, ó, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. Aí você vai, meu irmão, eu queria conversar com você a segunda vez. Eu trouxe aqui o pastor Marco e o irmão Leonardo comigo. Ó, pastor Marco, irmão Leonardo, esse irmão aqui, nós tivemos um problema. Esse irmão está vivendo nesse pecado e ele não quer se arrepender. Eu conversei com ele e ele não quer mudar de vida, ele quer continuar nesse pecado mesmo. E aí, o Senhor Jesus nos diz o seguinte, porque pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Ou seja, e aí, aí o sujeito não quer se arrepender, porque eu, pastor Marco, o irmão Léo, fomos lá e conversamos com ele. Aí o que a gente tem que fazer? Palavras de Jesus. Mateus 18, 15 a 20. Traz o caso para a igreja. Olha, irmãos, nós estamos aqui numa assembleia solene para comunicar que fulano ou ciclano, ele está sendo excluído da membresia dessa igreja. Ele está sendo excluído. Pastor, por que a gente precisa fazer isso? Porque tem coisas que, se não forem cortadas, elas matam todo o corpo. Mata o corpo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de fermento. Uma pitadinha de fermento. Isso. Quando se assustar, a massa está toda contaminada. Quem aqui tomaria um copo da água daquele bebedouro com uma gota de água de esgoto? Alguém tomaria? Mas por que não? É só uma gota. É isso, Josane? É uma gota só. É uma gota, Felipe. Você não tomaria? Uma gotinha, gente, uma gotinha só. Não tem nada a ver. 1%, 99% ainda é pureza. Mas ninguém tomaria. Percebe? E aí eu quero fechar agora sim com o nosso estatuto. O estatuto dessa igreja. Capítulo 2, artigo 6, inciso 1 e 2. A condição de membro da igreja pressupõe a obediência dos princípios éticos, morais e religiosos da boa conduta fundamentadas na Bíblia Sagrada. Inciso 2. No ato de admissão, o novo membro se compromete a cumprir a doutrina da igreja e assumir os objetivos do grupo. No capítulo 2, no artigo 9, diz assim, perde a condição de membro da igreja aquele que for desligado por decisão da Assembleia Geral, composta pela maioria presente, nas seguintes hipóteses. Como que o membro perde a condição de membro e é excluído da igreja? Faz-se uma assembleia, se o irmão estiver nas seguintes condições. Primeiro, ter se ausentado dos cultos, reuniões e demais atividades da igreja, sem aviso prévio por tempo julgado suficiente para caracterizar abandono e desinteresse pela igreja e pela obra que ela realiza. Nós temos irmãos que estão há meses sem frequentar a igreja. Eu, pastor Marco, já visitamos eles, já conversamos com eles. E eles já receberam 1 visita, 2 visitas, 3 visitas. Vão receber a 4ª, né, pastor Marcos, se Deus quiser, e nós estamos orando por esses irmãos. E se eles não quiserem, até o final do ano, nós iremos excluí-los da membresia da igreja. Segundo, estar defendendo ou professando doutrinas e práticas que contrariam a essência dos ensinamentos da Bíblia Sagrada e da confissão de fé vigente. O sujeito está na igreja batista, reformada, mas ele traz ideias neopentecostais, ele quer implementá-la na igreja. Corta ele. A prática de ato considerado como crime na lei penal, trabalhista ou civil, transitado e julgado. O membro só perde a condição de membro por crimes ou violação da lei penal, trabalhista ou civil, depois que de fato ele foi sentenciado pela justiça lá fora. Transitado e julgado significa o quê? Já acabou. Já ficou comprovado que ele é culpado. E por fim, por práticas de vida consideradas ofensivas à moral bíblica, como o irmão ou a irmã está vivendo em adultério, vai ter uma conversa comigo, com o pastor Marco, em nome de Jesus. Está amaziado, ou seja, né, não casou ainda, mas está fornicando. Homossexualismo ou lesbianismo. A prática de imoralidade por sexualismo fora da relação matrimonial. Ou seja, também aqui a fornicação e o adultério também se encaixaria aqui.
difamação comprovada por testemunhas, vícios, promover dissensões entre os membros e desacatar as autoridades eclesiásticas. Então, irmãos, veja que o nosso estatuto rege isso. E nós não estamos fazendo aqui, pastor Marco, a caça às bruxas, né? Não, de forma alguma. Nós estamos querendo ser bíblicos. O que está no nosso coração é o desejo de preservar cada ovelha que o Senhor colocou sob a nossa responsabilidade. Então, irmãos, a igreja não é um clube, a igreja não é um circo, a igreja não é um lugar onde todos vivem de qualquer maneira. A igreja é a reunião dos santos, porque aquele que os chamou também disse: sede santos, porque eu sou santo. Essa é a igreja. Ok? 3 minutos, pergunta, pastor Marco, quer acrescentar? Uhum. Perfeito. Perfeito. Sim. Interessante isso que você falou. Ecumenismo, até para trazer o conceito, ecumenismo é a reunião de vários grupos que professam a mesma fé. Então, por exemplo, quando você ouvir um culto ecumênico, por exemplo, formatura costuma ter um culto ecumênico. Então, o culto ecumênico, você vai ter um padre falando, certo? Você vai ter um pastor, batista, que seja. Às vezes você vai ter o quê? Um ancião do Testemunho de Jeová. Você vai ter um pastor do Adventista do sétimo dia. Então isso é um culto ecumênico. O ecumenismo é quando religiões que professam a mesma fé se juntam. Então isso que o pastor Marco falou é muito importante. Porque nós não somos a favor do ecumenismo. Nós somos a favor do discurso interreligioso, é diferente. O que é o discurso interreligioso? Discurso interreligioso é quando as pessoas se reúnem de religiões diferentes e de profissão de fé diferente para discutirem alguns pontos. Agora, ecumenismo é quando pessoas e religiões da mesma fé dão as mãos e dizem que tudo está beleza. Só que a gente sabe que é impossível fazer isso, porque a fé reformada, a fé protestante, ela é totalmente contrária ao catolicismo, por exemplo. Totalmente. Não dá para conciliar catolicismo com protestantismo. O outro ponto que você ia falar? Perfeito. Então, às vezes, dá essa impressão que está demorando muito. Assim como o Senhor é longânimo, o servo dele precisa ser longânimo. Nós jamais precipitaremos em tomar uma atitude. Nós iremos até o fim máximo. E se em algum momento a pessoa se arrepender, confessar o seu pecado, nós daremos a oportunidade de continuar. Perfeito. Perfeito. Então, às vezes demora, dá essa impressão que nós não estamos agindo,
Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Coloque-se de pé, vamos orar para a gente encerrar. Semana que vem nós falaremos sobre o que é santidade. O que é santidade. Então, vai vir de encontro com isso que o pastor Marco falou. Pai amado, nós estamos reunidos aqui mais uma vez e queremos te agradecer, Senhor, por sua graça, por sua misericórdia. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos ajude, nos direcione. Ó Deus, produza em nós arrependimento. Avive o nosso coração, Senhor, e nos faça, Deus, uma igreja que existe para a sua glória e somente para a sua glória. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.